É hora da mensagem do dia. Conquistas, perdas, reconquistas, recomeços, reestruturação, reerguer-se, resiliência. A capacidade que temos para nos reformar e nos reestruturar um dia após as dificuldades. Quando a gente olha para a história, a gente olha para, vamos pegar grandes desastres, cidades que são reconstruídas novamente depois de enchentes que passaram por lá. A gente vê tantas situações nos Estados Unidos, por exemplo, quando passa furacões e você vê a população novamente reconstruindo tudo, refazendo novamente para que elas possam habitar ali, porque precisam estar, porque ali moram. É difícil você que talvez nunca tenha enfrentado talvez uma situação de perda, por exemplo, né? Eu fico sempre pensando, e às vezes eu até sou muito enfático em tocar em assuntos como esse, por exemplo, que são coisas que as pessoas parecem que ignoram, não gostam muito de falar, porque são coisas tristes, mas a vida é feita das construções, e através das dificuldades que nós enfrentamos e através das nossas perdas nós aprendemos principalmente a valorizar as coisas que temos, né? E às vezes é uma das coisas que a gente pouco faz. O ser humano, ele não tem muito a capacidade, eu não digo 100% dos seres humanos, mas boa parte não tem muito a capacidade de valorizar aquilo que conquista. Muitos só dão valor, e a frase é clara, pode até ser muito clichê, mas que ela é clara é. Muitas pessoas acabam dando valor só depois que perde. E a gente sabe o valor das coisas exatamente quando elas deixam de existir. A gente começa a ver o espaço que ela ocupava e o vazio que ela deixou. Sabe, às vezes a gente fica... Eu vou falar uma frase para quem já passou por essa situação, por exemplo, de ter que enterrar a mãe, né? Quando você perde a mãe, né, numa situação que a vida é assim, né? Nós vivemos para a vida, esperamos que vamos cumprir a nossa etapa e vamos deixar os filhos. Eu acho que esse é o caminho normal, né? Mas quando você, né, tem que passar por aquela situação da notícia, quando recebe, né, do momento em que ou estava doente ou por uma fatalidade, e aí vem todo aquele processo, né, momento que a notícia chega, preparação, o primeiro encontro, a primeira vez que você tem que adentrar o local onde o corpo está sendo velado, se depara com aquela pessoa que você tanto ama. Eu estou dando um exemplo de mãe, mas pode ser em outras situações. E você tem que olhar para aquela pessoa ali agora sem vida, fria, deitada, aparentemente aos nossos olhos até dormindo, né? Parece que está dormindo, e aquilo que a gente imagina como ser humano, né? Que a pessoa está ali descansando depois da sua obra e da sua vida. E todo o processo que você vai ter ali no momento que você vai ficar junto ao corpo, até que vai chegar aquele momento dificílimo em que o agente funerário vai ter que pedir licença para as pessoas ali, principalmente para você que está ao lado, porque ele precisa exatamente fechar o caixão. E você sabe que ali é o adeus. Aquela será a última vez que você vai ver aquela pessoa, mesmo ela estando sem vida, você não vai vê-la mais. Não aqui. E aquele momento, então, é o momento que nós chamamos de despedida. Tudo bem, nós temos que encarar, a vida é feita assim, não tem como você impedi-lo de fechar o caixão, ele vai ter que fechar. Ele vai fechar. E você vai ajudar a conduzir agora aquele corpo que vai ser levado para a sepultura, será sepultado também acompanhado por você. E então você vai ter que agora virar suas costas e voltar para a sua vida, voltar para casa, voltar para os seus negócios. Talvez aquela pessoa convivia com você em casa, lá está o quarto, lá está a sala onde aquela pessoa gostava de sentar, naquela cadeira, aquele prato que ela gostava de... E a vida vai ser assim. E aí você vai começar a caminhar agora sem ter aquela pessoa ao seu lado.
talvez não morava junto, mas um amigo, uma pessoa querida, que todas as vezes que você passar em determinado local, ver certas situações, você vai lembrar daquela pessoa. E a vida vai começar a se refazer novamente. E agora você vai andar, como eu disse, talvez sem a mãe, sem o pai, sem um irmão, sem um filho, um amigo muito querido. Mas aí continua a sua missão. A missão daquela pessoa acabou exatamente naquele momento. Ela cumpriu com o seu papel. E agora segue a sua. Mas não é fácil, quando eu digo segue a nossa missão, eu continuar a minha caminhada agora faltando talvez a presença do meu pai, da minha mãe. Talvez sua mãe era aquela pessoa conselheira, bacana, amiga, que contava piada junto, que dava risada, que brigava quando precisava brigar. E aí você começa a parar depois que aquela situação, você começa a se reerguer, aí você começa a perceber o tamanho da falta que aquela pessoa faz. Você começa a pensar e ver o buraco que ficou ali pela ausência daquela pessoa. Por que eu estou dizendo tudo isso e estou sendo tão enfático? Talvez assim até narrando um fato tão triste. Poderia estar falando de coisas muito felizes, mas são justamente essas coisas que nos fazem ser felizes pela estrutura da nossa vida, porque com essas perdas nós vamos aprendendo a valorizar o que nós temos. Quantas vezes nós não valorizamos e não gastamos o nosso tempo quando aquela pessoa que agora eu disse que você teve que sepultá-la, quanto tempo você perdeu em não visitá-la, quanto tempo você perdeu em não abraçá-la, quanto tempo você perdeu em não dizer uma palavra bonita, uma palavra legal, quanto tempo você não quis estar com aquela pessoa preocupada em fazer outra coisa, gastando mais tempo com seu aparelho de celular, falando com pessoas pela rede social e deixando as pessoas ao seu lado, carentes talvez de um abraço, de uma atenção. Às vezes você vê, eu disse isso outro dia sobre amigos sentados em mesas, em locais onde deveriam estar conversando, estando no celular. O pior é você, às vezes você vê um casal, o cara no celular e a mulher olhando para cima, olhando para o lado, e ele ali compenetrado, com a cabeça enfiada dentro do celular, numa noite de sábado, numa pizzaria, num restaurante, numa lanchonete. Ele não consegue olhar para a mulher, ou às vezes a mulher não consegue, ou às vezes os dois estão ali, porém estão distantes. Às vezes a pessoa vai dormir, não dá um beijo de boa noite na pessoa que está ao lado, mas está desejando boa noite para todo mundo que está na sua lista de contatos na internet. Deixamos de lado todo o calor do abraço e do encontro que nós temos, da possibilidade, sabe, desse carinho e desse afeto para conversarmos e mandarmos beijos e abraços frios, distantes para as pessoas que estão longe de nós. E eu vou dizer para você, os fatos difíceis da vida não marcam hora, não mandam recado, eles não, sabe, você não tem como saber que amanhã ou depois você não terá mais essa pessoa ao seu lado, a sua mamãe, o seu papai. Às vezes gostaria tanto de conversar um pouco, mas você não corre, preocupado com outras coisas, talvez não tenha tempo. Antigamente até vi uma frase que dizia, antigamente a televisão era até boa por isso, porque a gente tinha uma só, era na sala, então todo mundo sentava para assistir exatamente a mesma coisa, porque também não tinha lá muitas opções de canais, né? E ali então era necessário que se conversasse, se falasse, menos no momento que estava passando o jornal ou a novela, mas no comercial alguém já puxava um assunto, conversava. Sentavam-se à mesa. Eu acho tão bonito isso quando você vai numa casa e ainda mantém o hábito de momento do almoço, todo mundo na mesa. Conversam, falam alguma coisa, mas ali está o pai, está a mãe, os irmãos, todo mundo, a avó, enfim, quem chega também está ali. Mas com o tempo isso a gente percebe que hoje boa parte das pessoas, um come sentado no sofá, o outro lá na varanda, o outro está comendo no quarto, né? E a mãe às vezes tem até que levar o prato de comida para o filho que está lá no quarto, que não sai de lá para nada, enfiado dentro de um computador, jogando seus jogos online, preocupado com os amigos e preocupado até em evoluir os seus personagens dos jogos online, e não tem mais nem o prazer de sentar à mesa com a sua família para almoçar. Num domingo, aquele macarrão tradicional e gostoso que é feito, né? O macarrão, ele tem todos os gostos possíveis. No domingo ele é 5 vezes mais gostoso, né? Até a magia do dia é exatamente pela comida. Eu digo isso porque eu sou muito fã de macarrão. E
Mas aí você chega num domingo, ó, né? Tá lá a mulher na cozinha, coitada, cansada do dia a dia, e no domingo tá fazendo aquele almoço delicioso. Aí ela termina o almoço, aquele calor grande que faz na cozinha, né? Ela fez tudo o que tinha que fazer, tão gostoso. E não ganha depois nenhum elogio de ninguém. Pelo contrário, ela bota a mesa e vem todo mundo, retira a sua comida, pega o prato e vai sentar pra lá. E alguém ainda depois fala assim: nossa, esse bife tá meio sem sal, né? E às vezes a gente não sabe o valor que tem. A mãe que está lá na cozinha fazendo aquele almoço gostoso. Depois não sabemos o valor que tem o pai que trabalhou o mês inteiro suado para ter na mesa aquele bife que você comeu, que você achou que estava salgado. Às vezes nós não sabemos o valor das coisas porque nós não olhamos para elas como elas precisam ser olhadas. Nós não sabemos o valor que tem as pessoas porque nós não olhamos exatamente para saber quem elas são. Nós achamos, imaginamos e erradamente pensamos que as pessoas são eternas, que as coisas são eternas e elas não são. Elas podem ser eternas no nosso coração, mas elas não vão estar com você eternamente presente. Elas vão se acabar um dia. Como tudo se acaba. Por isso que você hoje, exatamente agora, nós perdemos muito, e o ser humano cada vez mais vai perdendo por conta ou do passado ou do futuro. Ele sempre deixa o presente de lado. Nós nunca imaginamos que as coisas possam acontecer agora. A gente sempre pensa que pode acontecer lá, ou coisas que já não deram certo no passado, que nunca mais poderão dar. E aí nós ficamos frustrados, tristes, angustiados pelas coisas do passado ou pela ansiedade das coisas do futuro, e esquecemos do nosso presente, o presente cotidiano e diário, o presente que lhe é dado todos os dias, o presente que você vive agora. Se você olhar para o seu lado aí agora, possivelmente tem alguém aí do seu lado, tem pessoas, quando eu digo ao seu lado, talvez não aí com você, mas pessoas que você tem, que talvez hoje na correria do dia a dia acordaram e nem bom dia se deram. Tem gente que levanta e fala: quando eu acordo eu não gosto de conversar. Tá certo, mas dar bom dia não vai arrancar a sua língua, não vai, matar você. Nem todo mundo, quando levanta pela manhã, gosta de conversar, bater papo, acorda de bom humor, mas dar um bom dia, talvez aquela é a última oportunidade que você tem de dar um bom dia para aquela pessoa, porque talvez você vai trabalhar e no meio, quando você estiver durante seu dia, uma notícia triste pode chegar lá. Então a gente não tem que perder essas oportunidades, e até a palavra pode ser muito dura, ou alguém pode até pensar assim: vira a boca para lá. Isso é fato, não tem que virar, e ninguém tá falando isso para chamar, não fala isso que isso dá azar. Azar é coisa da cabeça das pessoas. Você cria a sua vida não pelas coisas que você fala, mas pelas coisas que você faz. É óbvio que ninguém vai ficar chamando tristeza e angústia para a vida, mas refletir sobre as coisas que nós temos às vezes nos faz parar e pensar um pouco que ainda dá tempo, talvez, de olhar um pouquinho para trás e falar assim: olha só, eu preciso me dedicar um pouco mais às pessoas que estão ao meu lado. Eu preciso gastar um pouco mais de tempo com a esposa que eu tenho, o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho. Às vezes você vai em algum lugar, você vê a mulher lá, o filho tá gritando com fome, querendo comer alguma coisa, e a mulher está no celular olhando para alguma coisa ali, e a criança está ao lado se esperneando de fome e dizendo: mãe, mãe, e a pessoa não olha, e quando olha briga, não dá a mínima atenção porque está mais preocupado com outras coisas. Isso tem acontecido assim aos milhões. Mas eu digo uma coisa para você: a vida passa. A vida, ela não... E ultimamente ela não tem sido muito vagarosa, viu? Olha que hoje já é dia 20 de outubro de 2018. Sinceramente, parece que foi ontem que nós entramos nesse ano de 2018. E sinceramente, parece que foi ontem que nós entramos no ano 2000. E 18 anos já se passaram, rapaz. Esse ano 2000 já está chegando à maioridade, para você ver como as coisas são. E você olha para você de vez em quando, você para e pensa: rapaz, esses dias eu tinha 12 anos, jogava bola na rua. Hoje eu tô com 40, 50, 60. E a vida passa. Mas reconstruir, reformar, refazer, restabelecer faz parte da vida. Se dá tempo, então faça. Porque depois talvez a única coisa que você vai poder fazer é chorar e lamentar. Então ainda enquanto tem tempo de pedir perdão para um irmão, para um pai. Às vezes o filho fica magoado, fica tempo, até corta a amizade com os pais.
né? Situações terríveis, vivendo dentro da mesma casa e não se falando. É difícil. Às vezes é muito mais fácil deixar de lado o orgulho e a razão para ter paz e alegria. Vale a pena. Pensa nisso. A vida é rápida e reconstruir é muito bom. Às vezes a gente tem que começar a derrubar muros e começar a construir pontes. Faça isso. Deixe a vida ser mais leve, tornando ela mais leve através das suas atitudes.